Fala, gente! Uma alegria receber vocês aqui nesse vídeo. Hoje com a gente está um convidado incrível. Mas antes de qualquer coisa, quero convidar você que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Em letras vermelhas aqui embaixo está inscreva-se, clica. E logo após vai ter o sininho. Clica também, clica na palavra todas, para que todos os conteúdos postados aqui no nosso canal do YouTube possam enviar diretamente para você. Eu quero convidar você a ficar com a gente até o final desse vídeo. Eu creio que será uma palavra de ânimo, de transformação, de renovo para a tua vida. E que você possa, neste momento, descobrir o seu propósito de vida aqui na Terra. E neste momento está com a gente um convidado hoje muito incrível, evangelista Luiz Medeiros. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, boa noite, Teonas. É isso aí, um prazer estar contigo aí, participando dessa gravação, dessa edição do teu canal. Saudar aí o pessoal que está nos assistindo, que vai assistir esse vídeo. E para nós é uma honra, uma alegria poder participar juntamente contigo nesse projeto maravilhoso aí que Deus tem colocado no teu coração. Glória a Deus. Eu que agradeço por ter aceitado o meu convite. Eu creio que será uma palavra de direção para quem nos assiste. E você que está aí, já coloca nos comentários aí o que essa palavra vai te edificar, o que essa palavra te edificou, e que Deus possa te abençoar neste momento. Em nome de Jesus, vamos para a palavra. Olá pessoal, tudo bem? Queremos neste momento compartilhar com você uma palavra da parte de Deus aqui no canal do nosso amigo Teonas, neste grande projeto que Deus tem colocado na vida deste jovem. E nós cremos que através deste trabalho, deste projeto, muitas vidas serão alcançadas. Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus, onde está inserida no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8 e o versículo de número 22 em diante. Você que está no seu lar, na sua casa, acompanhe conosco. Nós vamos falar hoje a respeito de um propósito na vida de um ser humano. Quando o próprio Jesus tem um propósito específico na vida de um homem, e quando o homem cumpre este propósito, quando o homem na sua trajetória está cumprindo esse propósito. Então eu gostaria de meditar com você por alguns minutos nesta palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 28 e o versículo de número 22 em diante. Vamos ver o que nos diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz o seguinte: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhe: passamos para outra margem do lago. E enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento. Logo, correndo eles perigo, chegando-se a Jesus, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio grande bonança. Este é um texto bem conhecido, onde Jesus ele dá uma ordem específica para os seus discípulos. Jesus ele está de um lado de um lago conhecido como Lago de Genezaré. Jesus está de um lado da margem do lago e ele dá uma ordem específica para os seus discípulos, dizendo: passamos para o outro lado da margem. O interessante nesse texto é que o lado onde Jesus está é o lado do templo, é o lado da adoração, é o lado da sinagoga, é o lado da tradição, é o lado onde as pessoas vivem uma vida de religião. E Jesus agora ele quer tirar os seus discípulos desse contexto. Jesus ele quer tirar os discípulos deste convívio e quer trazer para a vida dos seus discípulos uma nova experiência. Uma nova experiência ao lado de Jesus. Jesus
ele enfatiza, quando ele entra no barco junto com os discípulos, ele enfatiza dizendo: passamos para outra margem. Jesus quer mostrar para os seus discípulos uma lição muito linda. E qual é a lição? Que quem anda com Jesus tem que conhecer os dois lados da história. Quem anda com Jesus, ele tem que sim conhecer o lado do templo, o lado da religião, o lado da adoração, o lado do costume, o lado da tradição. Mas quem é discípulo de Jesus, quem segue a Jesus, ele tem que conhecer o outro lado do lago também. E o que é que tem do outro lado do lago? Do outro lado do lago tem a região de Gadara, a região de Decápolis, onde existem 10 cidades aproximadamente nesta região. Só que esta região ela é vista pelos judeus ortodoxos como uma região pagã, onde as pessoas que vivem lá nessa região são pessoas desprezadas, são pessoas que, na visão dos judeus, não merecem o amor de Deus, não merecem a bênção de Deus, não merecem a compaixão de Deus. Eles são vistos como pagãos, como pessoas amaldiçoadas por Deus. Essas pessoas que viviam nesta região, na região de Gadara, pois nesta região eles adoravam a outros deuses, tinham outros costumes. E Jesus agora quer ensinar uma lição para os seus discípulos. E qual é a lição? Entramos no barco e passamos para o outro lado. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: até aqui vocês conheceram a parte da adoração, até aqui vocês conheceram a parte da liturgia cultual, mas agora eu quero ensinar uma nova experiência para vocês. Agora vocês vão ir num lugar onde tem pessoas que necessitam do meu amor. Vocês vão ir num lugar onde tem pessoas que são cativas, precisam de libertação, precisam de mudança de vida. Quem anda com Jesus tem que estar disposto a conhecer os dois lados. Você sim tem que conhecer o lado da adoração, o lado do templo, mas você tem que conhecer principalmente o lado dos necessitados. Aqueles que estão esperando por uma palavra de libertação, aqueles que estão esperando por uma palavra de Jesus. E é neste momento que Jesus então entra junto com os discípulos dentro do barco. O que nos chama a atenção é que Jesus não deixa os discípulos ir sozinhos, pelo contrário, ele entra dentro do barco junto com os seus discípulos. E no meio do caminho, no meio dessa travessia, a Bíblia nos informa que se levanta uma grande tempestade. Segundo alguns historiadores, essa tempestade era uma tempestade sobrenatural. E os discípulos eram homens acostumados com a pesca. Com certeza eles já haviam vivenciado outras tempestades, pois tinham experiência com o mar, com a pesca, com o barco, com a embarcação. Mas Jesus está descansando, pois a ordem havia saído da sua boca. Eu já quero aproveitar e dizer algo para você que está assistindo esse vídeo. Se Jesus tem uma promessa com a tua vida, se Jesus estabeleceu um propósito, um projeto com você, tenha certeza, você vai chegar do outro lado, porque a ordem não saiu da boca de qualquer um. A promessa para a tua vida não saiu dos lábios de uma pessoa qualquer, mas a promessa de Deus para a tua vida, para a tua chamada, para o teu ministério, para a tua família, saiu dos lábios de Jesus. E se ele disse que você chegaria do outro lado, descanse. Pode ser que o vento tenha se levantado, a tempestade tenha açoitado o teu barco, mas não esqueça de algo muito importante: Jesus ainda está na tua embarcação. Eles temendo, os discípulos assustados, os discípulos estavam nervosos, eles vão chamar Jesus, que assim como eu e você também sentiu cansaço no seu corpo físico, no seu corpo humano, no seu corpo de homem, mesmo ele sendo Deus, ele sentiu cansaço. Então os discípulos despertam a Jesus e diz: mestre, nós estamos perecendo. E algo lindo, algo maravilhoso acontece quando Jesus desperta. Por quê? Quando ele desperta, ele atenta para o medo que os discípulos estão enfrentando. E a Bíblia diz que ele dá uma ordem ao vento, dizendo: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Que coisa linda! Jesus conhece
os ventos que causam medo na nossa vida. Jesus conhece o mar bravio, as ondas fortes que se levantam contra a minha e contra a tua vida. Mas a palavra que sai da boca de Jesus, ela traz calmaria, ela traz bonança. Quem sabe você está enfrentando o vento da depressão, o vento do medo, o vento da tristeza, o vento da incerteza. E este mar que simboliza o mundo que está agitado, é uma correria, um ativismo muito grande, o dia a dia o ser humano corre para lá, corre para cá. Mas Jesus tem uma palavra, ele tem um propósito específico para a sua vida, assim como ele tinha na vida dos seus discípulos. Jesus acalma aquele vento, Jesus faz com que o mar se aquete. Veja que o que estava causando o problema era o vento, e eu tenho certeza que através desta palavra, o vento que tem soprado contra a tua vida vai se acalmar, esse mar vai se aquietar e você vai chegar aonde você tem que chegar, onde Deus, aonde o próprio Senhor Jesus determinou que você chegasse. Quando o mar se acalma, quando aquela tempestade se acalma, eles conseguem chegar do outro lado, na região dos Gadarenos. Sabe o que eu aprendo com esta palavra? Que quando tem um projeto lindo ali na frente, quando tem um propósito a ser cumprido ali na frente, não vai ser tudo de vento em popa. Vai se levantar tempestade, vai se levantar vento forte, mas ali na frente o propósito de Deus será estabelecido. Qual era o propósito que precisava ser cumprido aqui? Eu já vou contar para você. A Bíblia, o ato contínuo do texto que nós lemos, nos fala que nesta região existia um homem e as pessoas chamavam ele de endemoniado gadareno. Por quê? Porque a situação deste homem era crítica, era triste. Ele vivia acorrentado, as pessoas algemavam ele. E a Bíblia diz que ele andava despido, andava nu, sem roupa, despido. E vivia nos sepulcros, vivia nos cemitérios daquela região, se machucando com pedra e se ferindo de dia e de noite. Sabe qual é o propósito de Jesus ter ido a esta região? É porque Jesus queria trazer liberdade àquele homem que vivia uma vida sofrida e angustiada. Jesus queria mostrar para os discípulos também que o amor dele está acima da religião, que o amor dele está acima de uma liturgia cultural, mas que o amor dele é para alcançar vidas que estão aprisionadas. Quando este homem, que a Bíblia intitula ele como endemoniado gadareno, ele vê Jesus, a Bíblia diz que ele vem e se prostra aos pés de Jesus. Ele se curva diante de Jesus. Mas espera aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem via Jesus, Teonas, via simplesmente um rabino, um judeu qualquer. Mas quando este moço se prostra, quem está se prostrando diante de Jesus é uma alma que está pedindo socorro. E toda aquela legião de demônio que operava na vida daquele moço reconhece aquilo que está além da característica humana de Jesus. Reconhece o poder e a autoridade que Jesus possuía, pois ele se prostra diante de Jesus. E neste momento os espíritos imundos que regiam a vida daquele moço diz assim: o que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus vivo? Porque tu vieste nos atormentar antes do tempo? E aí eles rogam a Jesus, dizendo: permita-nos que nós entre naquela manada de porcos, pois era costume dessa região, ao contrário dos judeus, que tinham o porco como um animal imundo, eles eram criadores de porcos. E Jesus queria ensinar não somente para os seus discípulos, mas também para os moradores daquela região, que uma alma vale mais que o mundo inteiro, que uma alma vale mais que o valor humano, que o valor financeiro humano, porque Jesus permite que os espíritos entrem naqueles porcos e o texto nos diz que os porcos, eles se precipitam em um penhasco e venham morrer. Uma grande quantidade de porcos. Os criadores de porcos, quando souberam daquela notícia, eles vieram ter com Jesus. Só que a Bíblia diz que quando eles vieram ter com Jesus, Jesus havia repreendido os espíritos imundos da vida daquele gadareno. Jesus olhou a qualidade na vida daquele homem. Jesus olhou o que aquele homem tinha de bom.
Dentro dele existia algo de bom. Sabe por quê? Porque você foi criado não para ser morada de pecado. Você não foi criado para ser morada de espírito imundo, mas você foi criado e gerado para ser um portador de um propósito de Deus em sua vida. Para isso Deus te criou. Para isso Deus te gerou. Quando aquele homem está sentado aos pés de Jesus, a Bíblia diz que os donos daquela criação de porcos vêm chegar de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem que andava despido, algemado, e que ninguém podia deter ele, ele está sentado em pleno juízo, ouvindo as palavras de Jesus. Pois é isso que Jesus veio fazer, buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio transformar o caráter do homem. Jesus veio trazer esperança àquele que não tinha esperança. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Mas o ser humano, ele tem algo dentro dele que muitas das vezes o ser humano é muito preso ao materialismo, às coisas materiais. E nós, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo da ostentação. É um tempo que as pessoas valem aquilo que elas têm. As pessoas valem aquilo que elas oferecem. Só que Jesus não olha dessa forma. Aqueles donos daquelas criações de porcos, ao invés de ver o milagre de Deus na vida daquele homem, e ver aquele homem que tinha uma vida desgraçada, miserável, restituída por Jesus, eles não conseguem ver esse grande milagre da parte de Deus. Eles antes olham para as percas financeiras deles, eles olham para os porcos que se perderam. E quantas pessoas, infelizmente, só conseguem olhar o mundo material e não conseguem se dar por conta que no tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente morrendo, acorrentada ao nosso redor. Tem muita gente precisando de um abraço, de uma palavra que não custa nada. Deus te deu o dom, Deus te deu a palavra. Deus compartilhou a palavra dele conosco para nós compartilharmos esta palavra. E estes homens agora pegam em pedras e pedem para que Jesus saísse daquele lugar. Eles não aceitaram Jesus naquela região. Quando Jesus vai retornar para o outro lado do lago novamente, aquele homem que outrora era um endemoniado, ele diz: Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu te servir. E Jesus aqui mostra todo o propósito dessa história. Como este propósito ia ser cumprido na vida daquele homem. Jesus olha para ele e diz: volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquele homem saiu pregando o que Jesus fez nas 10 cidades da região de Decápolis. É isso que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Jesus quer que nós venhamos compartilhar esta palavra que salva, que cura, que liberta e que transforma vidas. Fica aqui então esta reflexão. Jesus cumpriu o propósito na vida deste moço, quando nem ele mesmo acreditava mais em si. Jesus cumpriu o propósito na vida deste gadareno, quando ele olhava para ele e não via mais saída, ele mesmo se feria, ele andava ferido. E esta mensagem vai alcançar alguém que precisa encontrar qual é o real propósito de Deus na sua vida. Deus lhe chamou como um portador da sua palavra. Deus lhe chamou para influenciar. Deus te chamou para ser espelho para alguém. Deus te chamou para ter uma palavra de ânimo para alguém. Então eu quero convidar você a neste momento que você assistir esse vídeo, você dizer para Deus, para o Senhor Jesus: cumpre o propósito que o Senhor tem na minha vida. Jesus, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem comigo. Se esforce, vale a pena servir a Deus. Tudo isso tem uma recompensa. Aquele que semeia a palavra de Deus, ele tem uma recompensa. E essa recompensa não é passageira, não é terrena. Porque o que ganhará o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Sabe que quando o ser humano morre, nem direito de escolher a sua própria roupa ele tem. Então façamos uma boa obra enquanto é tempo, porque para o sepulcro, aonde alguns vão, se Jesus não voltar, não nos arrebatar, não há obras. Aproveite hoje, aproveite o dia de hoje, faça hoje, ore hoje, busque a Deus hoje e com certeza Deus vai abençoar a sua vida e o propósito que Ele tem em você. Eu quero orar com você neste momento, quero convidar você, amigo,
você amiga que está assistindo este vídeo. E através desta oração, que esta oração possa chegar aonde nós não conseguimos chegar. Onde eu, onde o Teonas, onde o Jean não conseguimos chegar, esta oração chegue e alcance a sua vida. E através desta oração, você venha cumprir o propósito que Deus tem contigo. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pregamos a Tua palavra, Senhor. E nesta palavra mostra um propósito que o Senhor tinha na vida de alguém, que a sociedade desacreditou, que a sociedade não acreditava mais, que a sua família não acreditava mais, mas o Senhor, juntamente com aqueles que te serviam, atravessou uma grande tempestade e encontrou este homem e deu um propósito para este homem, para a vida deste homem. E qual foi o propósito? Contar sobre o amor de Deus, contar sobre as grandes coisas que Deus faz. Senhor, eu quero orar por este amigo, por esta amiga que está assistindo este vídeo e que ele venha cumprir o propósito que Deus tem na vida dele. Eu sei, Senhor, que não é fácil muitas das vezes enfrentarmos a tempestade, mas eu venho te pedir em nome de Jesus que este homem, que esta mulher, que este moço, que esta moça venha conseguir a cumprir os propósitos que o Senhor tem na vida dele, na vida dela, trazendo paz, alegria, Senhor, e tudo que tem faltado para este homem, para esta mulher, para este moço, para esta moça. Assim eu oro e te agradeço crendo que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso provedor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.